Sextou aqui no canal NBS. Agora você tem um final de expediente com um bate-papo descontraído e comentários e opiniões das principais notícias da semana. Com Batatinha Lopes e Newton Santos. Olá, você que nos acompanha aqui pelo canal NBS, muito obrigado pela sua audiência. Estamos iniciando aí a primeira edição do Sextou. Com toda certeza vai sair bastante coisa errada hoje, né? Mas o mais importante é esse carinho que você nos dá através da sua audiência aqui pelo canal NBS. E o Sextou nada mais é do que um final de expediente onde eu e o meu amigo, o Batatinha Lopes, estaremos aqui dando opiniões, né, fazendo alguns comentários a respeito de alguns assuntos que foram aí destaques durante a semana, de uma forma totalmente descontraída, tá bom? Ainda como o nosso programa é gravado e a gente está colocando no ar, a gente já está pedindo aí para que você faça seus comentários, né, para que você também compartilhe, né, e a partir da próxima semana, ou seja, da próxima sexta-feira, a gente vai estar lendo os comentários que você fez dessa semana e também vai estar comentando aí as pessoas que fez mais compartilhamentos aí desse nosso conteúdo, tá bom? E ao longo da semana a gente vai também sorteando alguns brindes. Nós temos aí alguns microfones, né? Que é a nossa marca aqui do canal NBS, né? E a gente vai estar dando aí pros internautas, tá bom? Então eu já quero convidar esse meu amigo, que é o Batatinha Lopes. Aliás, eu quero agradecer de coração, né? Ele que aceitou a esse desafio de estar aqui na sexta-feira para esse bate-papo super gostoso. É o Batatinha Lopes e quero agradecer também, né, a Rádio ABC que liberou ele, né? Então, com vocês aí, meu amigo Batatinha Lopes. Deixa eu colocar aqui os créditos aqui, Batatinha. Aqui para você poder falar, aê, agora sim, Batatinha, tudo bem? Ô Nilton, boa tarde Nilton, boa tarde nossos amigos internautas. Eu espero que o Sextou faça muito sucesso. Nós iremos fazer um resumo da semana, iremos expor as nossas ideias, a nossa visão sobre os principais assuntos do mundo, né? E eu tenho certeza que vai ser muito importante a participação do amigo internauta. Eu tenho certeza que você vai curtir, eu tenho certeza que você vai compartilhar, vai nos ajudar a atingir um número bacana de pessoas acompanhando esse projeto maravilhoso, sensacional, elaborado pelo nosso grande amigo Newton Santos. Obrigado, Newton, pelo convite, ó. Sextou, hein? Vamos ver o que vai acontecer hoje aí. Só Deus sabe o que vai acontecer aqui hoje, mas a gente vai levar esse bate-papo. Mas antes da gente começar, eu gostaria primeiro, ô Batatinha, de falar um pouquinho desse seu trabalho que você está fazendo lá na Rádio ABC, ainda está lá, né? Tem um novo perfil agora, um novo horário, é isso, né? Como é que funciona o seu programa lá na Rádio ABC? Ô Nilton, então, a questão da rádio, nós tivemos aí, todo mundo sabe, eu fui candidato vereador nesta eleição passada e aí a gente teve que se afastar. No momento ainda eu estou afastado, nós estamos conversando com a rádio para poder retornar, vai ser durante a semana o programa na parte da noite, né? Estava tudo certo para nós retornarmos a semana passada, mas aí devido a alguns compromissos particulares eu tive que adiar um pouco a nossa volta, o nosso retorno ao rádio. Mas agradeço muito o carinho dos nossos amigos ouvintes e também da diretoria da Rádio ABC, que sempre me tratou com muito respeito, com muito carinho, e em breve, com certeza, nós estaremos de volta. Por enquanto, vamos aqui com o Newton Santos, com o Sextou, vamos levando aqui as nossas informações, expondo as nossas opiniões, e em breve, com certeza, quem sabe a gente não coloca o Sextou também lá na Rádio ABC, né, Newton? Vai ser um prazer. Aliás, ô Batatinha, além de radialista, como você mesmo disse, né, agora você, né, disputou as eleições, foi muito bem votado, diga-se de passagem, isso mostrou realmente o carinho que as pessoas têm para com você, e você também é empresário, né, do ramo da construção civil, é isso? Queria que falasse um pouquinho também sobre isso. Na realidade a gente tem uma empresa de caçamba de entulho na cidade de Mauá que trabalha com certeza na área da construção civil. Então
a gente está aí trabalhando, colocando a casa em ordem, né, devido a gente ter se afastado por causa da questão política, né? Então, quando a gente retorna, tem algumas coisas que precisam ser acertadas, colocadas em ordem, e em breve tudo vai estar certinho, aí fica mais fácil para a gente poder tocar os projetos da comunicação, que é uma área onde a gente ama demais. Inclusive, ontem eu estive com 2 grandes amigos, o Wagner e também o Alemão. O Alemão é lá do Jardim Oratório, o Wagner também. O Alemão, inclusive, Newton, ele trabalhou muitos anos na Rádio Capital como técnico de som, agora também está afastado, e também é um comerciante aqui da cidade. E nós comentávamos a respeito de grandes comunicadores, de grandes profissionais que existem, né, da área da comunicação aqui da nossa cidade, que nós precisamos nos unir para mostrar a força da comunicação de Mauá, porque tem grandes profissionais aqui, viu? Beleza, e grandes profissionais mesmo. Aliás, quero estender esse seu abraço, né, a todos os comunicadores, né, que sempre estão aí com a gente, né, e a gente sabe o quanto que a nossa luta, ela é árdua, né, o Batatinha, a gente tem que matar um leão por dia, não é verdade? Mas enfim, ô Batatinha, nós estamos vivendo aí um drama, todo mundo tentou voltar para casa por conta aí da Covid, todo mundo ficou em casa, depois se deu aí o luxo das pessoas voltarem, e agora parece que está voltando tudo, né? O estado de São Paulo, por exemplo, o interior de São Paulo, deu uma crescida nos números de casos. O interior de São Paulo era o lugar onde tinha menos casos, e agora parece que está aumentando os casos. Hoje, por exemplo, a gente anunciou que Marília, né, está entrando na fase vermelha, e isso é um sinal péssimo, né, com a volta aí da Covid. E nós estamos aí com o Amazonas, Manaus, sofrendo aí um grande problema com relação ao número de casos que são muito grandes, e inclusive estão aí pedindo socorro porque não tem respiradores, não tem equipamentos, né? Como que você está vendo esse noticiário, essa onda da volta do coronavírus? Newton, o Covid-19, ele parou o mundo, né, de uma hora para outra. E agora, com a flexibilidade que as autoridades, né, dos estados, né, e também do país colocou, a gente acaba enxergando da seguinte maneira: realmente precisava, na minha visão, ter a flexibilidade, sim, por causa da questão da economia. Mas a população está enxergando como se tivesse acabado o vírus, como se o vírus não existisse mais. Hoje você anda por aí, você vê muitas e muitas pessoas circulando sem máscara, muitas pessoas participando de festas, de lugares fechados, com aglomerações, né? Então as pessoas têm que entender o seguinte: a flexibilização, ela aconteceu e ela existiu pela questão da economia. As autoridades se reuniram e falaram: olha, vamos flexibilizar, aonde está com o caso, com um caso em baixa, vamos deixar que volte o comércio, vamos deixar retornar algumas atividades. Só que a população enxergou da seguinte maneira, como se não, o vírus não existe, ou o vírus acabou, já acharam a cura e todo mundo saiu para a rua, né? E agora no final do ano, nas festas aí de Natal, de Réveillon, muita gente aglomerada em lojas, né, em festas familiares, e agora é assustador o que vem por aí, Newton. Isso é só o começo do que vai acontecer, você pode ter certeza disso, né? Infelizmente, eu não sei você, Newton, mas eu perdi muitos amigos, muitas pessoas que conviviam, né, comigo, que faziam parte do meu círculo de amizade, eu perdi através dessa doença invisível aí, dessa doença que está acabando com o mundo, com o nosso planeta. É muito triste. Beleza. Agora, a gente percebe também, e principalmente, aliás, eu estava até comentando com você, né, que o William Bonner fez até um comentário ontem, até com exatamente para expressar, né, o sentimento que ele tem no sentido de você levar informação para as pessoas, e muitas pessoas de má índole, vamos dizer assim, usa as redes sociais exatamente para propagar
fake news, que acabam denegrindo a imagem, desacreditando a imprensa, e a gente que leva a informação, causa-se a impressão de que, você está forçando uma barra de querer vender uma informação que, na verdade, é um fato real. Eu costumo dizer o seguinte, nós tivemos aí a perda de vários artistas, por exemplo, aí o menino lá do Roupa Nova, o Paulinho do Roupa Nova, tivemos várias perdas aí de pessoas do Covid. Essas pessoas, elas se sujeitariam a morrer por acaso para falar que a Covid não existe, né? E a gente, no meio de tudo isso, a gente vê uma briga política entre o lado da esquerda e o lado da direita, né? Antigamente tinha até um centro, agora não tem mais. Tipo assim, você é a favor do Bolsonaro, o coronavírus continua sendo uma gripezinha para aquelas pessoas que apoiam o Bolsonaro. Quem é de esquerda, né, que agora não sei quem é mais que é esquerda, que é direita, porque tem aí o João Dória, né, que também está fazendo, na minha opinião, está fazendo um bom trabalho com relação à prevenção do coronavírus. Contrapartida, está fazendo um péssimo trabalho com relação à administração, aumentando, deixando com que o trabalhador, os aposentados, por exemplo, tenha que pagar a sua condução, os aposentados, aquelas pessoas de 60, 65 anos. Os agricultores estão tudo puto da vida, vamos dizer assim, né, com relação aos aumentos, ou seja, o país parece que está vivendo numa bagunça. A gente não está vendo uma administração, a gente não sabe quem é que está cuidando exatamente do país. Na verdade, está vendo, diante de uma doença grave que existe, ela está aí, é o mundo que está vivendo, e a gente tem dois lados brigando para saber quem é o certo e quem é o errado, né? Como que você vê tudo isso? Olha, Nilton, é muito interessante isso que você falou, porque eu me lembro quando surgiu toda essa questão do Covid-19 no nosso programa de rádio. Na época eu ainda estava no ar, né? Ainda estava apresentando o nosso programa de rádio. E eu comentei muito sobre esta questão, né? Que a doença, o Covid-19, ele não escolhe crença, ele não escolhe situação financeira, ele não escolhe classe social, não escolhe ninguém. Quem tem que pegar, vai pegar e vai ser um negócio complicado. E muitas pessoas diziam, não, mas essa doença aí, esse Covid, esse vírus, ele veio, vai mudar a forma das pessoas pensar, muitas pessoas vão entender que a vida é mais importante, que tem que respeitar o próximo. Infelizmente, falar é fácil. Mas em atitudes a gente vê que isso não, na prática, não está funcionando. As pessoas, na hora que se assustam, têm uma visão. Depois que se acalmam, que acham que passou, voltam a ser. E essa questão dessa guerra política, é uma guerra política que está acontecendo no nosso país. De um lado nós temos o presidente Bolsonaro, do outro nós temos o governador do estado de São Paulo, o Dória, né? Aí você vê essa guerra política, essa guerra de poderes. E quem é o maior prejudicado nessa história toda é a população que está no meio, né, dessa guerra. É muito triste a gente ver tudo isso que está acontecendo com o nosso país, né? Como o Nilton mesmo frisou muito bem, é uma vergonha para o estado de São Paulo o que o governador Dória fez em tirar de ser gratuito o direito, né, do aposentado em andar no transporte público no estado de São Paulo. É uma vergonha para o governador, é uma vergonha para o prefeito de São Paulo. O que é isso, rapaz? Isso sempre foi de direito do aposentado, né? O aposentado ele já tem um salário que deixa a desejar. Muitos deles passam no dia do pagamento e recebem o seu salário e mais da metade do seu salário fica em farmácia, gastando com remédio para poder tratar da sua saúde, para poder cuidar, né, da sua saúde e do seu bem-estar. É uma vergonha o salário do aposentado desse país, e aí, em contrapartida, o governador tira, né, uma coisa que é de direito, que é o camarada poder ter o direito de andar gratuitamente no transporte público no estado de São Paulo. Eu não estou defendendo nenhum lado nem o outro, eu sempre fui uma pessoa neutra, eu tenho a minha visão política e isso aí ninguém muda. Mas para mim, o Dória, ele está deixando muito a desejar, e essa questão dessa briga política dele com o Bolsonaro na questão do Covid-19 está prejudicando muito a saúde do nosso país e principalmente a economia. É lamentável isso. Eu espero que os nossos amigos internautas
internautas e todas as pessoas do nosso país estejam ligados, de olhos abertos, vendo tudo isso que está acontecendo. Porque hoje mesmo eu ouvi uma pessoa me falar, e ele tem razão, ele falou daqui uns dias já é 2022. É verdade, em 2022 tem eleição para governador, tem eleição para presidente, e aí nós precisamos ter a consciência de entender, né, quem realmente esteve do lado do povo. É muito triste isso, viu, Nilton? O problema é o seguinte, pelo menos a gente fala, o povo vai ver quem esteve do lado do povo, mas na verdade as pessoas, não dá para você entender o eleitor, você vê aí nas eleições que nós tivemos aí em todo o país, o número de abstenção, né, como se esse protesto em não votar nulo ou não ir votar em branco, fosse, resolvesse o problema de alguém, né, porque... o brasileiro, ele, na verdade, de certa forma, o brasileiro ele se corrompe antes de que o político seja o grande corruptor, não é verdade? E aí você vê um país exatamente numa situação dessa, a pessoa criticando, mas às vezes o eleitor não está educadamente preparado para ir nas urnas. E aqueles que talvez estariam preparados, pelo menos para fazer uma escolha, falar, não quero nem esse nem aquele, eu vou escolher X. Aí ele vai lá e abstém o seu voto, vota nulo, branco, e a gente continua do mesmo jeito, você tá entendendo? É uma briga entre direita, esquerda, centro e direita, e um querendo comer o outro, e a nossa vida vai ficando da mesma forma. O trabalhador sempre ferrado. Olha, nós estamos numa pandemia, olha só quanta coisa foi anunciado esses poucos dias. Tivemos aí, acabamos de falar dos idosos, né, que perderam a sua gratuidade. Tivemos aí a cesta básica, né, que aumentou em vários estados, inclusive São Paulo também teve um aumento aí de 0,36%. Hoje a cesta básica em São Paulo está R$ 638. Tivemos aí o aumento do gás, que também aumentou o gás. Tivemos aí a inflação que chegou a 4,52%. Ou seja, estamos em plena pandemia, ninguém está trabalhando, ninguém tem absolutamente um rumo, uma direção para onde seguir, e o país está indo nessa direção. Ou seja, tanto de um lado governamental, federal, quanto o lado do estado, né? E outros estados, como o São Paulo, também está vivendo o mesmo problema. Onde que a gente vai parar desse jeito? Nilton Santos, não é fácil não. Eu gostaria até que o amigo internauta que está aí acompanhando o nosso trabalho aqui, o nosso bate-papo, deixasse a sua opinião também a respeito de toda essa situação que nós estamos comentando aqui, porque é importante a gente saber qual é a sua visão, qual é a sua opinião a respeito desses assuntos. E como o Nilton frisou muito bem, eu tinha, viu, Nilton, e amigo internauta, eu tinha uma visão da política. Depois que eu saí candidato a vereador, que eu participei numa disputa eleitoral, eu comecei a ter uma outra visão da política, porque eu comecei a andar nos bairros da nossa cidade, comecei a conversar com as pessoas, comecei a entender o que o povo precisava de verdade, e durante toda a minha campanha eu sempre apresentei as propostas, né, as propostas de projetos que viriam de encontro, de fato, o que a nossa população precisa, né? E o que acontece? A gente encontra muitas pessoas por aí dizendo, não, político todo mundo é igual, né? Eles não prestam, eu não quero nem saber, eu não vou participar, eu não vou ir votar. Gente, a partir do momento que você não participa do processo eleitoral, deixa de ir votar, deixa de ir dar a sua opinião, deixa de fazer a sua escolha, você está dando brecha, né, para que aquele camarada que tem condições financeiras para poder levar uma quantidade de pessoas maiores até as urnas para votar nele, esse camarada pegar e continuar no poder, né? A gente sempre falou isso no carro de som, a gente sempre nas nossas reuniões falamos, a única maneira de você mostrar a sua indignação com o que está errado na política ou em qualquer situação da sua vida é através de você se manifestar. Se manifestar não é brigar com ninguém não é tacar pedra em ninguém, não é xingar não, é dizer, olha, tá errado, eu não aceito, eu não quero desse jeito, eu vou opinar pelo que eu acho que é certo, o certo é aquele. Mas aquele talvez ele não tem condições de chegar lá. Será que não tem?
né? É por você pensar dessa forma que talvez o outro não tem condição de chegar lá, né? Que ele não chega. Agora, se você falar, não, ele tem condições, ele pode contar comigo, eu vou ajudar outras pessoas, as pessoas de bem, os trabalhadores, pessoas que querem de fato, né, um país melhor, precisam se unir, porque está uma guerra de poderes no nosso país, gente. Abre o olho, como o Nilton falou muito bem, aumentou o gás de novo, aumentou a cesta e o salário. Muitos nem têm salário. A Ford mesmo anunciou por esses dias, né, Nilton? Verdade. Que vai fechar as suas fábricas aqui no Brasil. São mais de 1.000 funcionários que ficarão desempregados aí. Minha Nossa Senhora da Aparecida, o que vai acontecer num momento de crise mais um desse? Comentário. Com a Ford saindo, o Bolsonaro fez um comentário essa semana falando o seguinte, mais ou menos isso. Aqui no Brasil, se a empresa não dá lucro, tem que ir embora mesmo, você entendeu? Olha o comentário de um presidente, em vez de dar um incentivo para que as empresas tenham formas de poder contratar mais funcionários, trazer pessoas, incentivar na parte dos impostos, ele fala, se não deu lucro, tem base que ir embora mesmo, sabe? São algumas palavras que, às vezes, o presidente, ele peca muito de poder falar muita besteira, ao invés de poder trabalhar, ouvir. Eu tô vendo agora uma matéria aqui, ó, semanas antes de colapso, o governo Bolsonaro elevou a taxa de importação de cilindro, exatamente o equipamento que tá faltando em Amazonas, em Manaus. Você está entendendo? Então são umas coisas que entram em contrapartida. A gente está sem rumo realmente. Nós não temos uma direção, tanto no país, nos estados, nós estamos perdidos. A gente não sabe a quem recorrer. A gente está vendo aí o lance da vacina aí bem avançada no estado de São Paulo. Aí o governo federal vai lá e fala, não, mas o problema é que a China está importando e a China é que trouxe o coronavírus aqui para o Brasil, porque ela que levou para o mundo, né? Então, as pessoas que acreditam que é os chineses que trazem, não deveria nem comprar um celular, não deveria comprar um televisor, porque qualquer coisa, esse microfone que está na sua mão aí, ele vem da China. Então, sabe... Fala isso não que eu jogo ele no... Você está me entendendo? Tudo que está aqui ao meu redor vem da China, é importado de China, você tá entendendo? A gente se cria uma coisa tão fantasiosa na cabeça das pessoas e uma vai levando para outra e aonde vira o tal de fake news. Fake news, é o fake news. E aí as pessoas vão acreditando, aí começa um gravar um áudio, joga para outro, sem procedência, e a gente fica a Deus dará. E olha, temos duas vacinas aí, a vacina que eu acabo de ver uma matéria aqui também, onde o Itamaraty está anunciando, o governo havia prometido que essa vacina iria chegar rápido, mas o Itamaraty acabou de anunciar aqui, ó, a Itamaraty confirma que Índia atrasará a entrega de vacinas. De acordo com o Itamaraty, o chanceler indiano manifestou a intenção de atender aí o pedido brasileiro nos próximos dias, mas não indicou uma data para que as doses da vacina sejam liberadas. E houve uma afirmação do governo que essa vacina já estava indo no avião lá buscar e coisa desse tipo. Você vê como que realmente é muito contraditório. O que se fala hoje, amanhã já é outra coisa, né? É complicado, meu amigo, é complicado. A gente fica até sem reação para poder comentar. Eu tô até me controlando um pouco aqui, Nilton, porque dá vontade de a gente falar tudo que tá engasgado mesmo aqui, sabe? Abrir o jogo mesmo e rasgar o verbo, porque a gente vê tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas aí perdendo seus entes queridos, né, nesse momento de pandemia, neste momento em que o planeta, né, passa por uma situação difícil. Aí você escuta falar que lá na Europa estão conseguindo amenizar as coisas em outros países, porque você vê que lá não está tendo guerra política, né? Lá não está tendo briga política, eles estão unidos buscando a solução para essa dificuldade. Agora aqui não, aqui de vez o presidente, que é o chefe do país,
se reunir com os chefes dos estados, e entrar em acordo e falar a mesma língua para poder resolver a situação, não. Eles se dividem o país, né? Alguns estados estão juntos com o presidente, outros estão junto com o governador de São Paulo, Dória. Mas por quê? Porque é guerra política, jogos de interesse. Jogos né? de interesse. Se você avaliar, quando você tem aí a disponibilidade, né? O próprio Bolsonaro trouxe várias pessoas do centro, da onde ele falou que era só de direita que ia participar, e aí para ele ganhar um pouco mais de representatividade lá com os deputados, acabou trazendo pessoas de direita contrariando o discurso que ele fazia lá no passado. E agora você vê aí o PT se aliando ao MDB, exatamente para que o candidato do Maia, né, seja o Baleia, né, Baleia Rossi, seja aí o presidente da Câmara, enquanto o presidente já tenta, né, articular com Lira e com outros partidos para tentar compor um número razoável de representantes para aprovar os projetos dele. Ou seja, é só interesses pessoais, os interesses não são da população, porque se todo mundo pensasse igual, se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, com certeza, né, eles pensariam de forma igualitária, ou seja, todo mundo, não, vamos pensar no bem-estar das pessoas, mas as pessoas pensam de forma diferente. Olha, eu penso assim, mas é um lado que vai pro lado do bem, outro lado que vai do lado do mal, e a gente não entende bolufas nenhuma, porque no final a gente tá aí... A gente fica boiando, né, Nilton? Fica com a cara de besta, assim, ó. Notícia assim, mas caramba, e o povo, cadê, né? Qual o interesse, né? O partido, nesse exato momento, né, apoia essa ideia, mas a ideia não é a ideia que favorece um maior grupo de pessoas relacionadas ao grupo político deles, né? Mas na hora de aumentar o salário, por exemplo, aumenta o salário deles, mas na hora de tira do povo, e é sempre assim, e a gente não sabe para que lado que a gente vai, não é verdade? É verdade, é verdade. Vamos aguardar, né, as cenas aí desses próximos capítulos dessa novela Covid-19, essa novela mexicana de briga entre o governador do estado de São Paulo e também o presidente aí, o Bolsonaro, e vamos aguardar ver o que vai acontecer. Eu torço de coração mesmo para que tenha uma solução para o nosso país. Eu estive nas ruas no momento em que todo mundo parou, eu junto com o amigo Luan e mais outras pessoas, nós fizemos uma campanha solidária, saímos às ruas arrecadando alimentos para levar para algumas pessoas que já estavam passando por dificuldades, porque teve aquele lockdown aí, né, que parou tudo, fechou o comércio, muitas pessoas deixou de trabalhar, né, e, é triste demais, viu, gente, você vê tantas pessoas sofrendo, sem ter o que comer. Eu me lembro que eu comentava com as pessoas o seguinte: um catador de reciclagem, Newton e amigo internauta. Esse catador de reciclagem, ele sai todo dia da casa dele, por volta de 4h30 da manhã, com o carrinho dele, percorrendo os 4 cantos da cidade, pegando uma latinha, pegando um papelão, né, um PVC, e colocando naquele carrinho, para quando for por volta de 4 horas, 5 horas da tarde, ele encostar na frente do ferro velho, pesar aquele carrinho que muitas vezes ele rodou o dia todo, né, para pegar o que? 40 reais, 20, 40 reais no máximo, não consegue pegar mais do que isso, e aí ele já sai dali correndo, Nilton, pro mercado para comprar um pãozinho, para comprar um leite, para comprar um arroz, um feijão, para levar para casa que a família tá aguardando. Aí um camarada desse que teve a situação que parou todo o país, que teve lockdown, que não podia mais trabalhar, as pessoas não podiam mais circular na rua. Me fala como um camarada desse sobrevive. O auxílio emergencial. Até ter saído o auxílio, ter feito o cadastro, foi uma bagunça danada. Muitas pessoas fizeram o cadastro sem ter necessidade. Outras pessoas que tinham necessidade fizeram o cadastro, mas por algum motivo de erro no CPF ou coisa desse tipo, não receberam ou atrasou para receber. E aí? Até aguardar sair isso aí, como que faz? Os que menos precisou recebeu, os que mais precisava não recebeu, né? Não, quantas pessoas, Nilton, você encontrou por aí, eu também encontrando, falando, opa, hoje eu vou fazer um churrasco, hein? É mesmo, eu peguei o dinheiro do auxílio lá.
Sabe, a gente não fala nada para a pessoa para não arrumar confusão, mas chega a doer o coração da gente, você olhar e você falar, poxa, o camarada pegando aí 300, 600 reais, que é o auxílio emergencial, para poder fazer um churrasco, tomar cerveja, se divertir com os amigos, sabendo que não pode. E o pior disso tudo, enquanto ele está ali fazendo aquela festa, usando esse dinheiro, pessoas que realmente precisam, pai de família, que tem crianças em casa que não tem 1 litro de leite, que não tem o que comer dentro de casa, não tem o auxílio. Sabe, é complicado. Nós precisamos, gente, acima de tudo, mudar a política, claro, mas acima de tudo nós precisamos mudar a forma de pensar das nossas pessoas, do cidadão, né? As pessoas têm que parar de pensar só no seu próprio umbigo, de pensar só no individual. Nós precisamos pensar no coletivo. A partir do momento que a gente começar a se colocar no lugar das pessoas que estão ali do outro lado, poxa, se eu não quero que ninguém me xinga, Nilton, por que eu vou xingar outra pessoa? Não é verdade? Se eu não quero passar necessidade, por que eu vou ficar... Eu não vou me preocupar se outras pessoas estão passando necessidade? Então a gente tem que sentir, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Eu sempre dizia o seguinte, sabe quando que vai melhorar a saúde do país, ô Nilton? O dia que o político depender da saúde pública do país. Vai demorar muito tempo. Vai demorar, mas o dia que ele depender, que ele chegar numa UPA, tiver aquela fila danada, não tiver médico, não tiver remédio, e ele tá ali passando mal, sofrendo, ele vai entender o que o cidadão de bem, que o trabalhador, que a dona de casa passa. E aí ele vai entender a importância de trabalhar com seriedade pela área da saúde, de valorizar esses profissionais, esses guerreiros que colocaram suas vidas em risco nesse momento de pandemia para tentar salvar a humanidade, e que ganham mal e que muitas vezes são maltratados, porque a população chega no posto, Nilton, para poder ser atendido, aí o médico está lá com um médico só para atender 1000 pessoas. Lógico que vai demorar. Lógico que vai demorar. Só que o cidadão que está ali, ele não entende que o médico não tem culpa se a Secretaria de Saúde não contratou mais médicos para aquela unidade básica de saúde. E aí ele acaba maltratando o médico, maltratando a enfermeira, os atendentes, que não tem culpa nenhuma. Não são eles que determinam quantos médicos tem que ter na unidade básica de saúde, quantas enfermeiras, quanto que tem de ter. Não. Eles passam a demanda do que necessitam, mas a ordem vem de cima. Então, quem tem que ouvir, ouvir as verdades e que tem que tomar atitude, são os governantes, são os secretários de saúde, são os responsáveis de fato pelaquilo. Os profissionais não. Os profissionais estão ali executando o trabalho deles com a ferramenta que eles têm, né, Nilton? Não tem como, né? Se eu sou um mecânico e eu preciso de uma caixa de ferramenta, mas eu tenho só uma chave de fenda, como que eu vou fazer para desmontar o motor, né, Nilton? Se eu trabalho numa oficina que o dono não me dá a ferramenta, aí fica difícil. Aí é difícil, né? Eu acho que o país ele precisava ter mais exemplos de políticos, igual aquele prefeito de Colatina, né? Eu vi um vídeo agora recente, né? Ele entregando a prefeitura de Colatina, da qual ele fez parte. Ele não quis buscar a reeleição, porque ele entendia que o papel dele seria 4 anos. E também não apoiou ninguém, né? Falou, ó, aquele que ganhar vai ser o representante político. E aí depois ele entregou a chave para um dos funcionários da prefeitura, falou, ó, entrega para o próximo prefeito, desejo boa sorte para ele. E saiu ali de bicicleta, né? É uma cidade pequena, não dá para comparar com uma cidade grande, mas é o exemplo daquele político. Teve um outro político que nós anunciamos agora no canal também, NBS, acho que um prefeito do interior, do Nordeste, que dispensou, né, o salário dele, acho que ficou em 62%, tirou 62% do salário dele exatamente para investir em outras áreas da prefeitura. Então, quando nós tivermos políticos que tenham interesses no coletivo, no povo, na cidade, no desenvolvimento, talvez a gente vai mudar esse aspecto. Pessoas que gostam de gente, que gostam de pessoas. Mas enquanto tiver interesses em outros aspectos, vai ser meio difícil a gente poder... Você falou muito bem do prefeito de Colatina. Eu, nas minhas reuniões na época da política e também no carro de som, eu sempre dizia para as pessoas, né? Muitos falam do prefeito de Colatina, que é um grande exemplo de honestidade, de trabalho, de caráter. Mas o grande detalhe
Claro que ele é tudo isso. Mas o grande detalhe, Nilton, está nos eleitores daquela cidade. Porque os eleitores daquela cidade conseguiram enxergar naquele homem que andava com uma bicicletinha para baixo e para cima, se dedicando com amor, com carinho pelaquela cidade, enxergaram nele a oportunidade de ter um comandante sério à frente daquele município. E deram aquela oportunidade a ele e ele honrou com toda a garra e determinação. Então, eu tiro meu chapéu sim para o prefeito de Colatina, mas tiro 2 vezes mais o meu chapéu para os eleitores daquela cidade, que tiveram coragem de mudar e de acreditar que na política nós não precisamos de candidato que chegue com carrão, que seja empresário bem-sucedido, que seja isso, aquilo, não. A política pode ser a pessoa simples, mas uma pessoa de caráter, uma pessoa que tenha responsabilidade de fato. Parabéns aos eleitores de Colatina. Deram uma grande lição para o nosso país de como escolher um comandante para a sua cidade. É verdade, a gente precisa ter mais pessoas que sejam exemplos, né? A gente sempre está trazendo aqui algumas notícias que a gente extrai de um site que chama Só Notícias Boas, né? Onde a gente vê várias coisas e a gente se abastece muito de notícias ruins, isso acaba trazendo mais coisas ruins. E existem muitas coisas boas acontecendo e a gente precisa estar se abastecendo dessas notícias boas, porque a gente traz bons fluidos também para o nosso lado, mais aprendizado, né? E, infelizmente, a gente só está sendo abastecido por notícias ruins e isso acaba trazendo mais coisa chata, mais desagradável, não é verdade? É verdade, mas é por causa também da situação que todo o país e todo mundo tá vivendo, né, ô Nilton? Essa é a grande realidade, né? Há mais de 6 meses, até bem mais de 6 meses, a gente não escuta falar de outra coisa a não ser dessa questão do Covid, sabe, de pessoas morrendo. Realmente é um momento muito triste que a gente está passando, mas o povo brasileiro é um povo que ele tem muita esperança, é um povo que consegue, na simplicidade, se alegrar, se motivar, e assim a gente vai tocando a vida. É sempre importante lembrar a você que está nos acompanhando, preste muita atenção, tome muito cuidado, todas as precauções aí quando você sair, né? Usar máscara, álcool em gel. Nós não estamos livres ainda desse vírus que ainda está circulando por todo o nosso planeta. Breve, o Nilton já tá com a matéria aí também da vacina, né, Nilton? Acreditamos que em breve... Eu vi uma matéria que inclusive você passou, Nilton, se eu não me engano foi essa semana ou a outra, o governador do estado de São Paulo está querendo começar a vacinar as pessoas antes do dia 25 agora de janeiro, que é até o aniversário do estado, da cidade de São Paulo, não é isso? Isso, procede essa informação? Será que isso realmente vai acontecer? De que forma será que vai ser feita essa vacinação? Vai começar primeiro pelos profissionais da área da saúde, pelos profissionais da segurança. Quero deixar também o meu carinho, o meu abraço, viu, Nilton? Aproveitar a oportunidade aos profissionais da área da limpeza também, que arriscaram suas vidas aí para manter tudo limpo, porque nesse momento a higiene é o principal, é o fundamental, né? A gente vê aí que os ônibus todos os dias têm que ser higienizados, né? E por aí afora. Então, os profissionais da área da limpeza, que muitas vezes passam pela gente, ou a gente passa por eles e nem os notam, né? E são pessoas maravilhosas que merecem o nosso carinho, o nosso respeito. Um grande abraço a todos vocês. Beleza, tá aqui, ó. Acaba de chegar uma notícia aqui, ó. Vacinas de São Paulo ficarão em São Paulo, diz o Dória. O governador de São Paulo, ele tem cerca de 6 milhões de unidades da Coronavac. O governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou nesta quinta-feira, dia 15, que cerca de 4 milhões e meio de doses do Coronavac, da vacina contra o Covid-19, serão encaminhadas para o Ministério da Saúde para que sejam incorporadas, né, ao Plano Nacional de Imunização do governo federal, enquanto que o restante das doses ficarão no estado para aplicação. E as vacinas que cabem ao Brasil serão encaminhadas ao Ministério da Saúde. Disse o governador, e as vacinas de São Paulo ficarão em São Paulo, ele completou. O governador de São Paulo tem cerca de 6 milhões de unidades do Coronavac e, segundo o cálculo do governo, o estado, cerca de 4 milhões e meio de doses serão repassadas para a União.
Deixa eu ver aqui. E segundo o governador, a distribuição segue critérios proporcionalidade populacional. Em coletiva, a imprensa no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Dória afirmou que as doses destinadas ao Ministério da Saúde serão encaminhadas pelo governo de São Paulo para um centro de distribuição logística do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Alguns procedimentos serão necessários por parte do Ministério da Saúde junto ao Butantan, mas tenho certeza absoluta que o Ministério, de forma responsável, saberá adotar essas medidas, ressaltou. O governador enfatizou o pedido da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ao Ministério da Saúde para que sejam adotadas imunizantes e não apenas a vacina do Butantan, não apenas a vacina do Fiocruz e que também o AstraZeneca, também sejam outras vacinas opcionais. E para este domingo, dia 17, está prevista a deliberação para o Conselho da Anvisa sobre a aprovação do uso de emergência das doses importadas do Coronavac. E o Dória disse aguardar o órgão que libere o uso da vacina, bem como outros a coronavírus, a produzir pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa, a Sinovac. E teve, segundo divulgado pelo Instituto, 50,38% de eficácia geral, acima dos 50% exigido para aprovação da Anvisa. Ou seja, a Anvisa também está segurando bastante com relação a essa liberação, né? E parece que não chegaram todos os documentos ainda para qual a Anvisa pudesse estar liberando 100% para que ela pudesse ter total eficácia e pudesse já sair vacinando o pessoal. Então, depende de muita documentação também, né? Depende da documentação, mas você percebe aí também, né? Ele empurra pra lá, empurra pra cá, o governador, né? Vai e volta. Vai e volta. É um ioiô do caramba, né? Tipo assim, o governo tem que ver o meu lado. A minha vacina é melhor que a sua. A minha já chegou primeiro. Você tem que abrir mão da minha vacina. Você tem que abrir mão e falar que eu sou bom e que eu consegui trazer a vacina primeiro. Eles não estão trabalhando junto. Eles trabalham em confronto. Falam, eu quero ganhar ponto em cima. É mais ou menos assim, né? É uma guerra entre quem é o melhor, quem sabe mais, quem que vai resolver o problema mais rápido do coronavírus. Vamos aguardar, então. Dia 25 está perto aí. Vamos ver se até dia 25 de janeiro a gente tem alguma novidade sobre isso aí. Espero que se tiver, que seja uma novidade boa, uma novidade positiva aí para que a nossa população possa ser vacinado, possa voltar a ter aí a sua vida normal. Agora, o Batata, outra coisa que eu tenho observado também, na primeira fase do coronavírus, a gente percebeu que o pessoal anunciava, inclusive, né, que as pessoas com mais idades tinham mais possibilidade, né, mais vulnerável tinha mais possibilidade de conseguir contrair a doença. E hoje, na verdade, todo mundo, criança, adulto, jovem, mas aí a gente percebe que quando se deu a notícia lá atrás, as pessoas de mais idade respeitavam, né, até seguravam os jovens, e os jovens hoje se libertou de uma forma da qual não está dando ouvido ao problema. Você vê várias festas que estão acontecendo, aglomerações, né? Como que você vê essa juventude de hoje que não está dando nem ouvido, né? E são essas pessoas, esses jovens, que estão levando hoje a doença para os seus familiares. Newton, muito bem observado isso aí, viu? Inclusive você me fez lembrar essa semana, eu perdi um amigo meu de infância, um amigo que estudou comigo no antigo Colégio Humberto de Campos. Ele, infelizmente, por complicações, né, da consequência da Covid-19, ele veio a falecer. E ele tinha 30 anos. Só 30 anos. Você vê como que Iniciando a vida, praticamente. Iniciando a vida, acabou não resistindo aí às consequências aí do Covid-19. Então a juventude tem que se alertar, tem que parar. A juventude tem mania de dizer o seguinte, de que quero rir na cara do perigo, né? Parece que quanto mais perigoso aí é que a juventude quer. Nós já fomos jovens também, né, Newton? Já. A gente também já foi meio que rebelde. Todos nós tivemos nossas... Todos mas nós. No nosso tempo, talvez era um pouco mais... era um pouco mais severo, né? O nosso tempo era mais tranquilo. Não tinha o Covid-19, né? Mas mesmo assim, a gente pede para que a juventude, a gente entende
a vontade vontade de de sair, sair, de curtir, de aproveitar a vida. Mas agora é um momento da gente se segurar um pouco, pensar aquilo que eu te falei, por mais que a juventude tenha muita saúde, tenha condições de resistir o vírus, mas tem que entender que saindo às ruas, participando de eventos, isso e aquilo, aderindo o vírus, vai trazer para dentro de casa e aí pode prejudicar a mãe, o pai, o irmão, a avó, o vô, né? Pessoas que talvez não esteja com a saúde tão boa e pode ter complicações e até mesmo perder aí um ente querido da sua família. Então, vamos colocar a cabeça no lugar, vamos raciocinar com calma nesse momento e ter um pouquinho de consciência e ficar em casa. Nós entendemos a juventude porque a gente já foi jovem um dia também, a gente sabe como é gostoso, né? Passar a noite aí dançando, brincando, se divertindo, conversando com os amigos, mas a gente também... Com um pouco de criatividade, a gente consegue se interagir na rede social. A molecada gosta tanto, né, da rede social, da internet. O mundo virtual hoje tá uma maravilha, tá uma né? Maravilha. Antigamente, na minha rua aqui, o pessoal andava de bicicleta, jogava bola, eu não vejo mais ninguém aqui na rua, o pessoal se diverte. Brincava de taco, lembra quando nós era jovem, brincava de taco aqui na rua da sua casa? De gude, enfim, peão. Soltava pipa. Aí hoje tá todo mundo enturado lá na rede social, continua sendo, fazendo em casa, né? Hoje é todo mundo nas redes sociais. E a rede social hoje tá avançada. Na nossa época era o quê? O Orkut, né, Nilton? Orkut. MSN, né? Você é mais novo, então, você é mais novo. No meu tempo não tinha isso, não. Você é daquele tempo, No meu tempo do correio elegante ainda. Lembra aquele bipzinho que tinha? Como que era o nome daquele bipzinho? Movitel. O cara andava com ele assim e chegava a mensagem, né? Você tinha que ligar para uma central, a central digitava seu recado, aí chegava lá e pip, aí o bip. Você ia ler a mensagem. Isso. O Nilton é dessa época, né? Eu já sou da época do Orkut pra cá. Esse dia eu apresentei um aparelho de telefone, daqueles antigos, né, de disco, né, com o sobrinho. Ele não sabia o que Aí eu era. falei, ó, liga pra avó lá, né? Ele tava tentando digitar nos buraquinhos lá. Né? Mas sabe, Nilton, a gente brinca aqui, a gente fala sobre a questão da tecnologia, mas essa essência é o que falta no mundo hoje. É verdade, tá faltando isso. Sabe, olha que gostoso a gente lembrar de um telefone desse, Nilton, de um aparelho desse. Você lembra daqueles orelhões que tinha de ficha? Lembra que era aquela fila e quando acabava a ficha você tinha que correr na vendinha ali para comprar a ficha, para poder voltar e ligar pra pessoa, para poder conversar com a pessoa? E era cara a ficha. Sabe, essa é a essência... A simplicidade é a essência da vida. Hoje tudo é fácil, né? Hoje você conversa com uma pessoa daqui em outro país pelo celular aqui, ó. E parece que a pessoa está do seu lado, né, Nilton? A grande vantagem, a grande verdade é que nós somos de uma edição limitada. E nós estamos chegando, né, no final da nossa edição, né? Que é uma edição realmente bonita, bacana, onde nós tínhamos os bailinhos, né? Você lembra dos bailinhos, né? Que era tão gostoso. Na época do carnaval, agora que vem o carnaval aí, lembra? Hoje é tudo no MP3, aquele som, né, digital. A gente colocava uma vitrola lá, naquela vitrola bem pequenininha para colocar, para fazer os bailinhos, né? Não sei se você é dessa época também. Então, Nilton, e outra coisa também, nós somos da época que era prazeroso as famílias se reunirem, né? Principalmente na época de final de ano, essas coisas todas. Hoje, claro, eu falo hoje é bom ninguém se reunir, não. É bom a turma ficar um pouco afastada aí, até resolver a situação. Mas depois que passar tudo isso, as pessoas se reunir, né? Hoje, ó, com toda essa situação do Covid-19, eu espero que as pessoas tenham entendido hoje, né, a importância de um abraço. Quanto tempo faz que a gente não pode dar um abraço num amigo, um abraço na mãe, um abraço no pai, né? Um abraço no filho, porque fica ressabioso, porque você veio da rua, pô, será que eu vou dar um abraço, né? A importância do abraço. A gente teve tanto tempo para abraçar, para beijar as pessoas que a gente ama e muitas vezes a gente não deu valor. E agora esse vírus veio para poder mostrar a grande importância, importância do abraço, de um simples gesto, um abraço. Eu só fico imaginando
o dia que fala, ó, tá liberado, isso já foi tudo embora, né? Como que vai ser nas ruas? Como que vai ser a festa, a confraternização? Sabe? Parece que nós vivemos numa guerra. Aliás, a gente Mas assiste, é uma guerra, né? A gente assiste vários filmes aí, parece que os produtores, né? Parece que tem uma visão do ampla, futuro, né? ampla, né? Porque eles retratam nos dias de hoje em filmes bem já produzidos há 2, 3, 4 anos atrás. De né? uma maneira diferente, né? Mas é a mesma situação. Aquele zumbi, aquela coisa toda. Nós estamos nesse caminho. Tá entendendo? Na realidade, Nilton, você falou muito bem. Nós estamos vivendo uma guerra, mas uma guerra diferente. Uma guerra diferente, né? É verdade. Quando a gente fala em guerra, as pessoas que assistem aquele filme de guerra, pensam que aquilo apertar um botão e a bomba. aquele negócio. Não, mas nós estamos vivendo uma guerra, né? Uma guerra contra um vírus que ninguém sabe. Uns falam que veio de lá, outros falam que não veio, outros falam que é assim, outros falam que é assado, mas a grande realidade é que o vírus ele existe, ele tem acabado com muitas famílias, né? E até o momento nós estamos na expectativa dessa vacina aí, que chegue, que realmente seja eficaz no combate ao vírus. E nós estamos nessa guerra. É uma guerra para sobreviver, tanto na questão da saúde, quanto também na questão da saúde econômica, pô. Verdade. Né? Que é o que gera a economia, o que gera a vida das pessoas, né? E é uma guerra o que a gente está vivendo. E tomara a Deus que a gente saia vencedor aí, que a gente consiga vencer esse obstáculo e que depois... Porque depois que passar tudo isso também, é importante a gente deixar em alerta as pessoas, Nilton, depois que passar tudo isso aí também, até o país voltar, né? Já era meio que bagunçado, o negócio já não tava aquela coisa toda. Aí, de repente, veio esse caminhão de dificuldade. Para depois as coisas voltarem no seu lugar, vai demorar um tempo. É como se fosse uma guerra mesmo, né? Quando acaba aquela cidade, aquele estado, para reconstruir tudo aquilo de novo. Para reconstruir a economia do nosso país vai ser, e do mundo, né? Porque todos os países foram atingidos, né? Pela economia e também pela doença. Realmente é muito, muito mais complicado do que a gente imagina. Eu sei que às vezes é cansativo ficar ouvindo, eu sei que às vezes é cansativo até ficar falando, né? Porque de uma certa forma assusta, né, as pessoas que têm consciência, mas é importante que nós tenhamos essa conversa, que colocamos a nossa opinião, eu coloque a minha opinião, o Nilton a dele, você, amigo internauta, também expõe a sua opinião, porque é através de uma boa conversa, de um bom diálogo, que pode surgir grandes oportunidades, né, para melhorar a vida das pessoas. Talvez você que está aí nos assistindo, né, coloque algum tipo de comentário positivo a respeito desses assuntos que nós estamos abordando aqui, e um amigo internauta lá de outro estado, de outra cidade, vê aquele comentário seu e de repente vem e surge como se fosse um conselho para ele para resolver uma situação pela qual ele está passando. A vida, ela é assim. Deus, ele usa as pessoas de uma maneira diferente, né? E às vezes um comentário seu pode mudar a vida de alguém que está acompanhando o nosso bate-papo, o nosso sextou aqui. Legal. É claro que a gente tem que se solidarizar ao mundo, né? Porque é o mundo que está vivendo isso. Mas cá entre nós, o brasileiro, ele é bastante criativo. O brasileiro, ele sabe dar a volta por cima. O brasileiro, ele sabe, até em momentos tristes, né? Retirar um sorriso exatamente de otimismo, de esperança, né? O brasileiro tem esse lado bom da coisa, né? Então vamos torcer para que isso aconteça o mais rápido possível, né? É o velho ditado, né? A esperança é a última que morre, né? Com certeza, é então, verdade. vamos ter esperança. Eu tenho certeza que coisas boas ainda vai acontecer para nossa cidade, para nossa região, para o nosso estado, para o nosso país e para o nosso mundo também, né? Porque nós temos que pensar nos nossos irmãos aí de outros países que também estão sofrendo. Você pega, por exemplo, lá a África do Sul, né? Esses países mais pobres aí, né? Esses países que já conviviam com a miséria, né, Nilton? Agora ainda chega uma situação dessa do Covid-19, é complicado.
Quando chega uma sexta-feira assim, né? Pelo menos no passado, antes desse coronavírus, a gente vai falar, vamos tomar uma cerveja, né? Vamos ali no Hipertensão ou em qualquer outro lugar onde pudesse encontrar um grande número de amigos, né? Mas infelizmente numa sexta-feira como essa, a gente só tem que cumprimentar o nosso, né, internauta, né? Desejar uma excelente noite para ele, né? Exatamente porque realmente é difícil, né? Mas ele pode tomar uma cervejinha. Dá pra tomar em casa a cervejinha. Agora ele tá lá tomando uma cervejinha e conversando com a gente aqui, Nilton. Mandando a opinião dele aí, ó. É verdade. Então, a gente quer agradecer. Então, vamos finalizando, né, esse nosso sexto. Aliás, hoje é a estreia do programa, não tivemos pauta nenhuma, né, Batatinha? Mas foi legal. Mas foi legal, a gente discutiu, trouxe alguns pensamentos, opiniões, né? Quero agradecer o filhão, né? O Arthur. O Arthur é o nosso produtor. Vai lá, Arthur, mostra a carinha lá. Aqui, eu vejo que aonde você vai, você posta lá. Aí. Mas espera aí, falta colocar, espera aí. Aí. Olha lá, vai. Tudo bem, Arthur? Hã? Fala aí. Mas mostra lá, você não tá aparecendo, mostra lá. Abaixa um pouquinho mais aí. Oi? Vai falar no microfone, fala no microfone. Fala oi, gente. Peraí, eu esqueci. É só falar boa noite, gente. Fala boa noite, uma boa sexta-feira pra todo mundo. Boa noite, gente. Uma boa sexta-feira pra você que tá acompanhando o programa NBS. Sextou. Não, NBS é o quê? É o canal. Mas acertei. Como você é criança, dá um conselho para as crianças ficarem em casa. O que você diria hoje para uma criança, para um colega seu da sua idade com relação ao coronavírus? Abaixa mais um pouquinho para aparecer a sua cabecinha aí na câmera aí. Eu acho que deveria ficar em casa por causa que no caso do coronavírus, né? E lavar as mãos. Lavar as mãos com álcool em gel. O que eu ia falar mesmo? Respeitar a mãe e o pai. E também não ficar indo pra casa dos avós e dos vô. Porque é muito perigoso que você Mas peraí, eu tô pensando que ele tá no ar e não tá. Peraí, fala tudo de novo. Eu pensando que ele tá... Agora vai, fala. Que você pode pegar coronavírus e o seu avô e a sua avó também pode pegar coronavírus. Então não fica quieto não. Fica em casa e respeitar a mãe e o pai. Isso. E estudar, né? Estudar pela internet, que agora é mal chique. Que série que você tá, Arthur? Oi? Que série que você tá? Quarto. Mas agora você não tá indo pra escola, não pode, né? Não. Mas tá fazendo aquela aula online, é isso? Tô. Tá? E tá dando pra aprender ou não? Oi? Tá dando pra aprender? Tá conseguindo pegar? Aham. Então tá bom. Agora, Arthur, você vai ser locutor ou não? Vai ser radialista também ou não? Locutor e radialista? Isso. Ô, Nilton. Aí... Não dá pra falar não, mas eu vou dar uma palavrinha, mas... Mas você já tem canal? Você acerta? Você já tem um canal Tenho. no Face? Como que é o seu canal No lá? YouTube. No YouTube. Arthur Pires. Arthur Pires? É mais fácil, porque como tem outros Arthur Pires, mas se você escrever lá Arthur Pires Batatinha, já vai aparecer eu lá. A foto do meu pai, que eu já usei a do meu pai pra ganhar um seguidor. Arthur Pires Batatinha? Ih, só colocar que aí já vai aparecer Batatinha lá. Os amigos do seu pai já migraram tudo lá pro seu já, né? Não, ainda não, né, pai? Tem que divulgar. E o que você fala no canal? Do que você fala? Eu às vezes faz bastante tempo que eu não tô indo no canal, mas... Mas quando você entra pra falar, você fala de que assunto? Eu abro... Às vezes foi bastante tempo que eu não faço mais esse vídeo. Que é tipo abrindo uns brinquedos, vendo que... Tipo, umas moedas que eu nunca... Teve uma vez que eu peguei uma moeda de chocolate que parece de verdade. Que da hora. Aí depois eu fui lá e fiz pra eles. E abri um carrinho, uma caminhonete. Falando de caminhão também. Caminhão. Pode olhar lá, que só tem... Os vídeos que meu pai faz de caminhão, já tô junto também. Já tô postando no meu canal. Presta atenção! Ô, Batatinha! Valeu, Arthur. Batatinha, vamos encerrando aqui o nosso sexto, agradecendo aí aos nossos internautas. Mais uma vez eu quero agradecer aí pela ter aceito o nosso convite para esse Tamo desafio. junto, a gente Nilton. sabe, né? É
é meio complicado, né? Sai da empresa, vem pra cá. Mas quando a gente faz o que gosta, né? É muito prazeroso a gente estar poder junto para poder conversar com os internautas, trocar aquelas ideias, opiniões, né? É super prazeroso. Eu que agradeço, Nilton, o convite, pode contar comigo. Vamos estar juntos, sim, debatendo os principais assuntos da semana. Quero contar muito com um amigo internauta, comentando, curtindo, compartilhando, nos ajudando, né? E eu tenho certeza que cada programa vai ser melhor, nós vamos melhorar, vamos trazer mais assuntos para poder estar abordando. Quero agradecer muito o Nilton e agradecer você, amigo internauta, sempre pelo carinho e pelo respeito. E desejar um excelente final de semana. Sextou, toma aquela cervejinha ou um guaraná, você que está em casa, né? Fique tranquilo, aproveite para descansar com a família, aproveite, né, também para acompanhar, para curtir, compartilhar o nosso vídeo aí e fiquem todos com Deus e até o próximo sextou, hein? Beleza, aqui é sexta-feira que vem, né? Um grande abraço, obrigado pelo carinho. Vamos, né, comemorar em casa, tomando aquela cervejinha, aquele café, aquele refrigerante, mas com bastante cautela, né? E tudo isso vai passar, tá bom? Um grande abraço e obrigado pela audiência. Não esqueça, curta, comente e compartilhe que a gente vai estar sexta-feira lendo os seus comentários, beleza? Um grande abraço, tchau, tchau!